Estúdio em Brasília, a analista Larissa Rodrigues está com a gente hoje aqui no CNN Prime Time. Larissa, boa noite, muito bom ter você com a gente. A gente viu que o governo segue com diversas reuniões, mas já se crava que vai recorrer das tarifas impostas pelos Estados Unidos. É importante a gente saber, na ponta do lápis mesmo, como é que estão as contas feitas pelo governo. O índice que a gente tem é de 35% das exportações brasileiras sendo afetadas pelo tarifaço. Oi, Márcio, boa noite para você, para quem acompanha a gente. Que bom estar com vocês hoje aqui no Prime Time. Márcio, para ser mais exata, 35,9%, quase 36%. Essa informação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e quem tem essa pasta é gerenciado todas essas tentativas de acordo e fazendo as contas. Daqui a pouco a gente vai falar que enquanto o MDIC faz as contas da importação, o Ministério da Fazenda faz as contas de como ajudar esses empresários que vão ser, obviamente, prejudicados se de fato continuarmos com essa tarifa. Mas a conta ali no MDIC, levando em consideração, olha, tal produto não vai ser sobretaxado, mas esse vai, mais ou menos 700 não vão ter essa sobretaxa. Já tinha alguns com uma taxa à parte. No fim das contas, o que se fala é em movimentar ali, taxando, cerca de 14,5 bilhões de reais. Isso significa, obviamente, e muito na economia brasileira, mas é uma porcentagem, um montante, quando se fala em bilhões, bem menor do que era esperado inicialmente, quando a primeira promessa do presidente Donald Trump foi de taxar todos os produtos brasileiros. A gente tem, então, cálculo que hoje as exportações brasileiras, em especial ali para os Estados Unidos, movimenta 40,4 bilhões de reais. Então, se antes o governo trabalhava praticamente com 40 bilhões, hoje se trabalha que pode mexer e prejudicar a economia brasileira em 14,5 bilhões. Então há um certo alívio, obviamente, mas ainda são setores que, em ano de ajuste de contas, em ano pré-eleitoral, em dificuldades de fechar toda a meta, complicam e muito sim. Então a gente sente conversando ali principalmente com fontes do Palácio do Planalto, que é um misto de alívio com, obviamente, também uma mistura de apreensão, de preocupação naquele. Podia ser muito pior, mas isso não significa também que está sendo bom, Márcio? É claro que não. Agora, tarifa. Agora, Larissa, o Palácio do Planalto, de alguma forma, ainda há esperança de que até o dia 6 de agosto, quando devem começar a ser cobradas essas tarifas, o tarifaço em cima desses produtos que ficaram fora da lista de isenção do governo americano, ainda existe alguma esperança, alguma expectativa de que novos produtos entrem nessa lista? O que eu senti, Márcio? No fim da semana passada, a apreensão ela era maior do que agora, no sentido de que não havia nenhum espaço para negociação. Mas não porque houve alguma sinalização da Casa Branca, mas especialmente porque se retiraram produtos dessa possibilidade dessa taxação maior, há mais esperança nesse momento de negociação. O governo brasileiro já teve algumas manifestações não diretas da Casa Branca, mas o que se escuta de empresários brasileiros que atuam e moram nos Estados Unidos é que vai ter uma conversa. O que se escuta de parlamentares norte-americanos é que o Senado, ou o parlamento como um todo, ali, o Capitólio, vai tentar também articular alguma espécie. Isso não significa, obviamente, que está sendo uma negociação executivo com executivo, de quem deveria acontecer. Mas há ainda uma expectativa de que, pelo menos, alguns produtos fiquem de fora. Nesse momento, a movimentação maior, e a gente vai falar isso durante o jornal, obviamente, é de que pelo menos a carne, consiga ficar de fora dessa sobretaxação. Mas eu sinto que é mais uma vontade de que isso aconteça do que, de fato, uma sinalização de que isso pode vir a acontecer. Conversa mais uma vez a Thaís Herédia, até para entender nessa dificuldade que visivelmente nosso governo está tendo de conversar com representantes do governo americano.
Construindo pontes, governo, como a Larissa Rodrigues falou no começo dessa edição do CNN Prime Time, o executivo com o executivo. Quando que isso pode acontecer, Thaís? Qual é a expectativa dos empresários? Eu acho que eles devem estar ansiosos por isso, porque por enquanto a gente está vendo as empresas fazendo mais essa pressão do que o próprio governo. Não que o governo não consiga fazer, o nosso governo, mas não queira fazer, mas talvez não esteja conseguindo fazer. Eu acho que isso está muito centrado no Geraldo Alckmin, né? Alckmin conseguiu furar uma barreira. Ele tem tido acesso frequente à Secretaria de Comércio, ao Howard Lutnick, à sua equipe. Então, Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin, conseguiu quebrar essa barreira. Já o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, talvez tenha conseguido quebrar uma barreira para este encontro. Foi o primeiro encontro pessoal entre os pares, né, do Brasil e dos Estados Unidos, mas esse bastidor que o Lorival acaba de nos contar aqui, e mesmo a declaração de ontem do Mauro Vieira, já tinha acendido alertas, porque o grande receio dos empresários é o seguinte: olha, nós unimos as forças aqui, os senadores foram, os empresários foram, nós recebemos apoio de empresários americanos, do Brasil, o vice-presidente conseguiu furar uma bolha, nós não podemos de jeito nenhum retroceder, pelo contrário, o Brasil agora só pode dar passo para frente, não pode dar passo para trás. Por isso que eu vou repetir o que eu disse aqui na leitura da pesquisa, que a grande preocupação é a cautela com o uso político do que está acontecendo. Quer dizer, o governo ganha a possibilidade de voltar a ter, de liderar de alguma forma a condução da solução da crise, né, de separar a radicalização do processo, mas todo cuidado vai ser pouco, Márcio, porque o ambiente de negociação, como eu venho dizendo, ele vai ser frequente a partir de agora. Então, a grande preocupação dos empresários é essa tentação de toda vez que surgir uma possibilidade de dar uma cutucada, de cutucar a onça com a vara curta, para ter ganhos políticos, o governo não resista. Então, pragmatismo, objetividade, né? Construir estrategicamente uma lista de demandas, e essa lista de demandas ela tem que contemplar, e aí o ponto que o Lorival traz aqui da negociação depende do nosso lado, saber exatamente quais são as sensibilidades do lado americano para acessar essas sensibilidades da forma mais estratégica possível. Então, a lista de demandas, ela necessariamente, obrigatoriamente, precisa ter também aquilo que vá agradar o outro lado, né? Isso é uma regra da negociação, precisa agradar o outro lado, ou seja, ou pelo menos chamar a atenção do outro lado. Então, agora é hora de cautela, estratégia comercial, né? Estratégia política, para não se empolgar com a politização e acabar fechando de novo alguns desses canais.